delira em entrevista e diz que é contra a censura. Só pode estar surtado, delirando, coringando. Eu vou te mostrar agora quais foram as falas que foram ditas pelo ministro em uma entrevista. Então bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. Liberdade de expressão e responsabilidade. Então, você quer publicar uma biografia não autorizada? Você pode publicar. Não pode ser censurada. Se você extrapolou, ofendeu, há uma indenização. Responsabilidade. Não se pode censurar. Só que você deve ter responsabilidade, como em qualquer lugar do mundo. Não há país, e eu não sou americanófilo, mas em relação às liberdades públicas, à fortaleza das instituições, os Estados Unidos realmente nos dão um exemplo. Alguém publica o que quer, fala o que quer, edita o que quer. Só que quando errou, quando ofendeu dolosamente alguém, acaba sendo condenado a indenizações milionárias. Não se censura. Agora, se se comprovar que para ter aquelas informações, o autor do livro praticou algum ilícito, ele vai ser responsabilizado pelo ilícito. Você não censura a obra, você responsabiliza o ilícito. E nesse aspecto, me parece que o Supremo Tribunal Federal, desde 88 para agora e em recentes decisões, tem sido muito firme em proibir qualquer censura prévia. Vem sendo muito firme em garantir a liberdade de expressão. Eu mesmo fui relator e declaramos inconstitucional da legislação eleitoral que proibia, no período eleitoral, sátiras e programas humorísticos contra candidatos. Eu recebi vários atores tal, que até me perguntavam, mas se nós não formos fazer em período eleitoral, qual a graça de fazer fora do período eleitoral? Então, obviamente, a sátira, a crítica, a opinião desfavorável, isso faz parte da liberdade de expressão. Nós não podemos querer uma liberdade de expressão só com aquilo que nós concordamos. É diferente, eu volto a insistir, a ausência de responsabilidade após o exercício da sua liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão com responsabilidade. Quem se excedeu vai responder por isso. E foi o seguinte, mas parece que o tsunami maior vai chegar amanhã no Brasil. E chegou. E aí, Paula, eu queria trazer você estava falando de direitos humanos, de violação dos direitos humanos, e hoje Donald Trump assina essa ordem executiva para impor os 40% a mais, né? O Brasil já estava na casa dos 10% e agora mais 40%, chegando na tarifa de 50%. Mas eu queria chamar a atenção para um post agora da Casa Branca. A Casa Branca acabou de postar há 40 minutos o seguinte: o presidente Trump assinou um decreto executivo abordando as ameaças do governo brasileiro e salvaguardando os interesses dos Estados Unidos que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre as importações brasileiras, declara estado de emergência nacional para lidar com as políticas brasileiras que violam os direitos humanos. Isso aqui é muito importante, Paula. Pode parecer um post apenas anunciando o que acontece hoje, mas essa segunda setinha é de uma gravidade e de uma profundidade até para os políticos aqui. Os Estados Unidos, então, o presidente declara estado de emergência nacional para lidar com as políticas brasileiras que violam os direitos humanos. Vejam vocês que ele fala das políticas brasileiras que violam os direitos humanos ao mesmo tempo em que ele declara estado de emergência nacional. Acho que vocês aqui da audiência do Sem Filtro, vocês já entenderam esse quebra-cabeça e onde essa mensagem vai chegar. Ou seja, ainda tem muito mais por vir. Felipe Martins, Fábio Chor, Polícia Federal, quem é Adriano Camargo, enfim. Essa mensagem sucinta quer dizer muita coisa. E o dia, apesar, né, de haver alguma comemoração, porque como o Constantino disse, até ele sofreu com o novo regime do Alexandre de Moraes e sofreu bastante, temos vários amigos que sofreram. É um dia muito perturbador, eu diria, para a nossa democracia. O Brasil, oficialmente na lista dos violadores de direitos humanos no mundo. O governo Lula é reprovado por 40% e a gente tem inclusive os detalhes dessa pesquisa para a gente ver juntos então. Basicamente, então, a pesquisa do Datafolha mostra que o governo Lula foi reprovado por 40%, a aprovação está em 29% e o que a gente percebe é que mesmo com essa discussão toda envolvendo Donald Trump, segundo o Datafolha, Lula continua com a reprovação estável, de acordo com essa pesquisa do Datafolha feita neste sábado. E aí a gente vê os detalhes que 40% consideram a atuação do governo como ruim ou péssima, 29% consideram boa ou ótima e 1% preferiram não responder.
Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 29 e 30 de julho e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a família do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, possui um apartamento avaliado em 4 milhões e 100 mil dólares em Miami. Com 158 metros quadrados, o imóvel está registrado em nome de uma empresa offshore, atualmente controlada pelo filho do ministro. Na quarta-feira, o governo dos Estados Unidos incluiu o ministro Moraes na lista sancionada pela lei Magnitsky. Barroso, por enquanto, não está incluído na lei, mas está sem visto para os Estados Unidos, Piotr. É possível que a essa altura do campeonato ele já tenha tomado alguma providência em relação a esse imóvel, Piotr, em Miami? Então, agora está no nome do filho. E a perda de visto é extensiva aos familiares, né? Não, a Ana... Isso, Ana está confirmando. Sim, Empresa sim, offshore é o nome do filho. Então, Pega todo mundo. Então, qualquer um da família entra nesse combo. Inclusive, rapidamente, aqui no site do Departamento de Tesouro está bem especificado. Violações de sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais a cidadãos americanos e estrangeiros ligados à pessoa sancionada. Então, não tem como escapar. Todos em volta de qualquer um estarão sujeitos a isso. bom, tomando como, pelo valor de face, de que ele realmente tem esse apartamento, está no nome da empresa offshore, do filho, bom, pouco importa. E eles não podem ir aos Estados Unidos, não dá para vender, porque quem vai comprar um apartamento como esse entra no radar da justiça americana, do governo americano, básico. Então, quer dizer, passa a ser aquele ativo que tem alto risco. Quem compra um negócio desse? Que está preocupado em seguir as leis de um país que não tem nenhum problema em aplicar essas leis quando vê alguma coisa. Tomando pelo valor de face, porque é uma informação que eu tinha visto no Metrópolis, né? Deste apartamento. Mas voltando então ao ponto inicial, o Silvio já mencionou isso e já explanou muito essa questão. A perda de visto, levando também em conta que houve essa piada, né? Foi divulgado por uma colunista de jornal, de que eles teriam, quem vai ser o primeiro a perder o visto para os Estados Unidos, tarará, tarará, tarará. Não, vamos lá, as coisas eram sérias, sempre foram sérias. E como já disse o Augusto aqui, nunca faltou aviso. E vamos lá, e do outro lado, não se quer nada dos ministros do Supremo que não seja obediência à Constituição. Só isso. Nós aqui estamos pedindo desde o começo, assim como todos os outros que obedecem à lógica democrática, que se aplique a lei brasileira. O abuso precisa ser contido, porque o Supremo, na história do Supremo, apareceu justamente para conter os exageros de decisões de tribunais inferiores. Ou dizer, olha, aqui a Constituição não permite que você vá. Eles transformaram a Constituição num objeto pessoal para fazer valer decisões que não contemplam a Constituição. Passou das fronteiras brasileiras e aí cada um tem que responder por si, né? Posso colocar duas coisinhas, Paulo? Diga, Ana, claro. Rapidamente. A primeira, o próprio valor dessa propriedade do Barroso, o valor vai cair bastante no mercado imobiliário, porque assim que essa notícia atinja o mercado imobiliário, é o que o Piotr disse. Quem vai querer comprar um apartamento que está aí nesse imbróglio todo dentro desse contexto do Brasil? E a segunda coisa, eu vi nas redes sociais que muita gente falando que o filho do Barroso tem o green card aqui nos Estados Unidos. Nesse caso, o green card não segura absolutamente ninguém. Ninguém. A green card é um passo bem distante da cidadania americana. Green card é apenas um visto de residente permanente aqui nos Estados Unidos. Então, nem um green card de qualquer filho ou qualquer cônjuge vai segurar, ou parceiro nos escritórios de advocacia, né? nos parceiros ali, nos sócios. Green card não vai segurar absolutamente, não vai proteger contra as sanções da Magnitsky.
Boa noite, Eduardo Cardoso, audiência aqui da CNN. Eu acho que ajuda bastante porque expõe claramente quem é esse juiz que está conduzindo o processo, que é impressionantemente vítima, acusador, julgador, ainda vai condenar e periga de ser carcereiro, ainda vai ser o carcereiro do Jair Bolsonaro. Agora, o grande problema, que acho que atrapalha, é que ele está sendo, vamos dizer, sancionado pela lei Magnitsky americana, mas devia ser o Tribunal de Haia. O Tribunal de Haia devia ter, ou um fórum, acima de tudo isso, devia ter estabelecido essa lei Magnitsky, porque ela é aplicada no mundo inteiro. Tem mais de 749 pessoas sancionadas, e todos bandidos, todos contra os direitos humanos, todos contra graves casos de corrupção significativos, e é o que está acontecendo com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi sancionado em função dos seus atos. De um processo que é uma farsa, né? É uma perseguição, é uma peça de vingança, baseado em tortura, porque o depoimento do Mauro Cid já está no 15º, 16º depoimento, mudou de ideia, vai para cá, não, vou te prender, vou prender tua família, vou prender teu pai, tua mãe, teu cachorro. Essas são as ameaças que estão acontecendo. Como é que pode ser um depoimento com delação premiada à base de ameaças? Isso é inaceitável. A Lava Jato nunca teve isso. Nesse caso, está sendo aplicado. E Alexandre de Moraes, nesse caso, está sendo exposto para o mundo quem ele é. Que juiz que faz absolutamente tudo. Porque a quem recorrer do juiz do Supremo Tribunal do Brasil? Não há como recorrer. A não ser que nós vamos para a ONU, mas a ONU está completamente contaminada por ideologia de esquerda. Ela bate palma para o Hamas, fala de Irã, que tem o direito de ter bomba atômica e tudo mais. É uma loucura o que está acontecendo no mundo. E aí os Estados Unidos realmente não tem o que fazer, mostra e expõe esse juiz. Agora, de fato, seria muito melhor que essa sanção não viesse dos Estados Unidos, porque senão alimenta esse discursinho de imperialismo, os americanos, que o juiz brasileiro não pode baixar a cabeça para os Estados Unidos. Eu acho isso ruim mesmo. Tem que ser o Tribunal de Haia, tinha que ser uma corte superior, e falava para Alexandre de Moraes, o que você está fazendo é abuso de poder, é autoritarismo, você não está dando devido processo legal, com declarações que vazaram já, né? Tem áudios vazados, encontre algum motivo, sejam criativos. Como que um ministro supremo fala para as pessoas serem criativas para encontrar alguma coisa contra aqueles com quem ele quer se vingar? E, incrivelmente, só é pelo espectro da direita. Não tem uma só acusação, uma só caso pelo espectro da esquerda. Nem André Janones com aquela rachadinha assim, vergonhosa. Não aconteceu nada. Devolveu o dinheiro e aí continua a vida que segue. Vai responder provavelmente pro processo, ou o Braga, né? O Glauber Braga é outro que também vai talvez responder internamente. Mas o que nós estamos vendo, Juliana, é a exposição de quem é Alexandre de Moraes. E isso é muito bom, porque ninguém vai acreditar que Jair Bolsonaro foi julgado adequadamente por um juiz que é tudo. Ele cobra escanteio, cabeceia e ainda diz que é goleiro para catar alguma coisa. Aí não tem jeito mesmo. Perde totalmente a credibilidade. Qual é a tua avaliação diante do que vivemos essa semana, Du? Porque essa semana, né, Pitolli, a gente conseguiu fazer um feito aqui que é difícil falar porque, poxa, principalmente eu e Paulo Figueiredo, a gente estava dentro, mergulhado nisso tudo, né? Mas é um feito histórico. A gente pela primeira vez está trazendo à mesa do tabuleiro político um fator que pode propiciar a virada de mesa. Que fator que é esse? É a lei Magnitsky, né? É o congelamento dos bens do Alexandre de Moraes, é o congelamento das contas bancárias. Então, ainda é pouco perto da maldade que ele cometeu para tanta gente, tá? Dos milhares de inquéritos, das centenas de condenações. A gente conhece bem essa história, né? A grande imprensa está descobrindo agora que eu vi o vídeo da Eliane Cantanhede, né, da Globo News, lamentando, não, como é que podem pegar um passaporte de um ministro da Suprema Corte? Eliane, eu conheço uma pessoa que ela deu, não foi nem R$1.000, acho que foi para um ônibus ou foi para ajudar naquelas quentinhas lá que faziam durante o tempo de acampamentos, né, em frente a QGs. Ela tem casa em Miami também. E ela perdeu o passaporte, porque o Moraes achou que dá ali R$600, R$700 para ajudar uma manifestação, que isso daí fosse um ato antidemocrático, né? Mas até mesmo o pessoal da grande imprensa está começando a acordar para isso daí que aconteceu. E vocês podem reparar, se vocês forem pegar, por exemplo, a fala do Barroso, foi ontem, ou anteontem, né? A nota que eles fizeram do STF, e lembrando, não foi uma manifestação assinada por todos os 11 ministros, porque o Alexandre de Moraes não conseguiu sequer ter a maioria do tribunal apoiando a ele. Foi uma manifestação, né, encabeçada pelo presidente da Suprema Corte, e ele, xoxo, quase chorando,
dizendo, não queremos o conflito. E aí a gente se pergunta, onde é que foi parar aquele homem corajoso que disse, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, ou do Alexandre de Moraes, né, dizendo que pode colocar um porta-aviões aqui no Lago Paranoá que eu não vou recuar. Então isso tudo é para mostrar para vocês da fotografia daquilo que está ocorrendo nos bastidores. As coisas estão mudando. Eles achavam que iriam conseguir fazer o Trump recuar. Primeiro o Barroso disse que o Trump estava tendo uma falsa ideia da realidade, que o STF brasileiro defende a democracia. E o Trump continuou. Então, a cada momento em que o Alexandre de Moraes tomava uma atitude, o Trump dobrava a aposta. É o que estava no nosso plano desde o começo. Eu e Paulo Figueiredo, a gente sempre falou abertamente, existem duas coisas que são constantes, são permanentes nesse processo. Número 1, o Lula sempre vai falar besteira. E número 2, né, o Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta. Então, nesse contexto, o Alexandre de Moraes, ele, por exemplo, colocou a tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro, proibiu ele de falar comigo, né, pai de falar com filho, etc. O que os Estados Unidos fez? Tornou público, né, os 8 vistos americanos dos ministros do STF, mais o PGR e algumas outras autoridades que foram retirados. Depois, mais para frente, né, o Moraes ainda conseguiu mandar ordens de censura contra a Rumble, fez, né, ordens contra o Rodrigo Constantino, mesmo hospitalizado. Aquele vídeo dele no hospital viralizou, né, durante seu tratamento de câncer, tendo que responder a fatos do passado, né, ações judiciais por vezes inócuas, mas era o Alexandre de Moraes mostrando que ele estava dobrando a aposta. E os Estados Unidos finalmente desagam agora na chamada Lei Magnitsky. E não só na Lei Magnitsky, né? Você está vendo, tem porta-voz do State Department, tem nota da Casa Branca, tem novos fatos com relação à tarifa, tem a seção 301 indo adiante, que podem culminar também em novas sanções. Então, pela primeira vez, meus amigos, o STF está acuado, o STF está nas cordas. Nós não conseguimos isso nem quando Bolsonaro era presidente. Com todo respeito ao presidente Bolsonaro, porque também lhe faltou muito respaldo interno. Sim. Mas isso daí traz uma luz no fim do túnel. Porque as pessoas falam, mas Eduardo, como é que pode? O Trump está tomando uma ação comercial, que são as tarifas, para, né, tentar resolver um problema judicial, de crise institucional do Brasil, de perseguição política. Meus caros, quem é que disse que as tarifas são meramente para uso comercial? O Trump ele é disruptivo. Ele está utilizando essas tarifas para fazer geopolítica, para pressionar e ter os resultados que ele deseja. E assim como ele, melhor do que ninguém, sabe que um tribunal pode perseguir uma pessoa utilizando argumentos jurídicos inexistentes, ele pode também, sem nenhum argumento jurídico, parar de perseguir. É isso que ele está fazendo. O STF mudou 2 vezes, finalizando, Pitolli, mudou por 2 vezes a jurisprudência da corte para atrair para si a competência do Jair Bolsonaro. Eles fizeram, né, pela primeira vez um juiz participou da delação de um delator, e mesmo que a lei diga que esse ato seria inválido nessa circunstância, eles estão considerando ainda a delação do Cid. Existe uma coleção de arbitrariedades e nulidades nesse processo, que aos olhos de qualquer democracia normal ocidental, ele seria nulo de pleno direito. E o Trump está expondo isso para o mundo. Né? Teve o porta-voz do State Department ontem, né, o Pigott, expondo isso daí. Você teve a declaração da Casa Branca, e você vai ter várias e várias outras oportunidades isso daí acontecendo, porque Alexandre de Moraes agora se tornou famoso. Eu mesmo, no meio dessa pancadaria toda, no dia da Lei Magnitsky, eu fiz um tweet um pouco mais extenso, e fiz questão de colocar em italiano, e marquei algumas autoridades italianas, na intenção de que ele chegue até ao governo da Giorgia Meloni, mostrando que, olha, vocês estão tentando extraditar a Carla Zambelli baseados nos argumentos de um notório e internacionalmente conhecido violador de direitos humanos. Perfeito. As ordens do Alexandre de Moraes, elas vão ficar cada vez mais fracas. Cada vez menos gente vai cumprir. Estamos tentando aí, né, soltar aquele pessoal que está na Argentina também, perseguido do Alexandre de Moraes. Então agora a gente tem, Pitolli, finalizando, uma real possibilidade de mudar esse jogo. E eu acho que a Suprema Corte vai entender, por bem ou por mal,
que eles não podem seguir abusando do poder da sua caneta. Perfeito. Eduardo, o Eduardo Borgo, o Borgão está aqui e tem uma pergunta para você também. Borgo está aqui. Grande, Eduardo. Olha, que prazer. Eu tô compartilhando aqui no Stories aqui o que a gente está ao vivo. Mas manda ver, pô. Eduardo, que prazer falar contigo, que honra. Satisfação. E eu vou aqui fazer um agradecimento, nem como jornalista, vereador, enfim, mas como pai, tá? E eu falo do fundo da minha alma. Muito obrigado pelo que você está fazendo, pelos nossos filhos, nossos netos, pelas próximas gerações. Porque eu tenho 48 anos de idade e eu vivo hoje um sonho de ter a oportunidade de livrar o Brasil de todo esse câncer. Porque a cada dia que passa, Eduardo, várias autoridades, várias pessoas que estão ali enraizadas nesse sistema, eles estão mostrando a cara. Então é a oportunidade que o Brasil tem de limpar, de ser um divisor de águas. Obrigado de coração. Eduardo, a Coreia do Norte, ela tem o nome de República Popular Democrática e nem por isso é uma democracia. O próprio consórcio, né, essa imprensa que é comprada, eles admitem, e por várias vezes admitiram, que o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes se cedeu. Só que quando se cede no poder é abuso de autoridade, é crime, e aí não há justiça. E ontem, um meio, até passei para o Alan isso, um meio de comunicação aqui de grande circulação no Brasil, noticiou que Moraes é a primeira autoridade democrática a ser punida pelos Estados Unidos. Quando que essa facção ideológica que se instalou na imprensa, quando que esse consórcio irá passar a realidade para o Brasil que nós não vivemos mais uma democracia? Olha, muito desse consórcio é abastecido com gordos contratos de dinheiro público, né? O que no passado o presidente Bolsonaro praticamente reduziu a zero, mas o pouco que havia era acusado de financiar um gabinete do ódio, né? Hoje em dia esse consórcio não vê problema nenhum em milhões de contratos via SECOM do governo aí Lula e para a mão desse tipo de imprensa. O mais importante, Burgo, é seguir firme e forte, né? Não ter medo das intimidações da censura, que certamente vocês sofrem, né? Vocês aí que já fizeram parte da Jovem Pan, a gente viu o que aconteceu com a Jovem Pan em 2022. Isso daí é o principal por quê? Porque vocês estão ganhando o espaço que essa velha imprensa tinha. Antes havia um monopólio, quase 100% da audiência era voltada para o Jornal Nacional. Eu lembro quando eu estava até de férias na casa da minha avó, ou acampando na praia, tudo parava quando começava o Jornal Nacional. Todo mundo procurava uma televisão e com muita seriedade a gente assistia aquele telenoticiário. Hoje em dia isso daí tudo acabou. Por quê? Porque existe uma coisa chamada internet. Eu prefiro muito mais estar aqui na Auriverde, eu nem sei quantas pessoas tem, mas a audiência de vocês sempre é sensacional, mas eu prefiro muito mais estar aqui com vocês do que nesses outros órgãos de imprensa, primeiro porque eu não vou ter a liberdade, segundo porque a audiência deles está baixa. Então nesse processo todo, o mais importante dos nossos impostos, que acaba indo para esses grandes veículos de comunicação. Mas o mais importante é que a gente mantenha aberta essa porta de comunicação, essa liberdade de imprensa de vocês, essa liberdade de expressão nossa. Porque isso daí vai culminar num processo onde pouco importa o dinheiro enviado para essa grande imprensa. Ninguém vai mais escutar ela. E por vezes até, acho que agora eles estão começando a ficar com medo de perder por completo a credibilidade. E eu já começo a ver aqui, a colar, alguns falando, não, olha só, realmente eu acho que o Paulo Figueiredo tem um papel importante nesse processo todo. É claro, né? Também agora a gente tem uma declaração da Casa Branca citando nominalmente o Paulo Figueiredo como um dos exemplos, né, de abuso do Alexandre de Moraes contra uma pessoa residente aqui nos Estados Unidos. Então, nesse jogo todo, Bo, eu acho que o principal é essa resiliência de vocês, tá? Porque eu estou aqui nos Estados Unidos e eu tenho liberdade para falar, porque aqui o Alexandre de Moraes ele não vai me atingir. Eu sei que ele está maquinando nesse momento, mandar alguma ordem para a Interpol para tentar me prender ou para tentar me anular nas minhas idas aos outros países, até porque tem uma grande perspectiva aí de ações serem tomadas no âmbito da União Europeia. E a gente tem até planejado uma viagem para lá. Mas a gente não pode ceder a essa pressão do regime. E aqui, né, estando seguro, ainda assim eles tentaram me intimidar diversas vezes.
Primeiro, eles enterraram um inquérito. Quando eu disse que eu ficaria aqui nos Estados Unidos, postei o vídeo nas minhas redes sociais, dizendo que eu ficaria aqui e me exilaria nos Estados Unidos. No mesmo dia, o PGR e o Alexandre de Moraes arquivaram um inquérito. Depois, eles desarquivaram esse inquérito quando souberam, quando Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que provavelmente sancionaria o Moraes. Eles desarquivaram e pediam mais de 12 anos de cadeia para mim. Mais para frente, como eles viram que eu não cedi, eles fizeram desse inquérito o motivo pelo qual botaram tornozeleira no meu pai. Quando eles botaram tornozeleira no meu pai, foi com base no meu inquérito. Não foi com base em inquérito outro, de golpe ou qualquer coisa que eles estejam investigando Jair Bolsonaro. Isso é para quê? Para me pressionar. Depois eles continuaram. Eduardo, se você postar alguma coisa relativa ao Jair Bolsonaro, o teu pai vai para a cadeia. Isso daí é de uma arbitrariedade, é de um abuso de poder, a dar inveja ao Nicolás Maduro. Como é que você vai ser preso por uma conduta de outra pessoa? Como é que, Borgo, você pode, sei lá, o Pitoli falou uma coisa, eu vou mandar o Borgo para a cadeia. É basicamente isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? E a gente não se intimidou aqui. Imagine se nós tivéssemos nos intimidado e buscado a Suprema Corte, talvez eles estivessem esperando isso, né? Para falar o seguinte, para algum ministro, não, manda um recado lá que eu vou parar. Eu vou parar de ir na Casa Branca, o Paulo Figueiredo vai parar de ir no State Department, nós não produziremos relatórios, nós não daremos entrevistas aqui no exterior em inglês, denunciando os abusos do regime. Se isso tivesse ocorrido, nós não teríamos aplicado a Lei Magnitsky. Se isso tivesse ocorrido, a gente não estaria vivendo esse momento, não só de celebração, como foi, né, porque um ditador tomou na cabeça, mas a gente não estaria vendo essa luz no fim do túnel que a gente está vendo hoje. Eduardo, então, perdão. Acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar para sair vitorioso. Duas perguntas em uma. Na tua análise, o que vem pela frente do ponto de vista da reação, né, da Suprema Corte, se vão continuar a dobrar a aposta, e o que vem pela frente com relação ao efeito cascata, né, da sanção aplicada essa semana ao ministro Alexandre de Moraes. Você mencionou agora, né, a União Europeia, que também pode, né, sancionar, pode ter consequências ali. Então, duas perguntas e uma. O que vem pela frente na reação da Suprema Corte e de Alexandre de Moraes, e o que vem pela frente com relação às próximas sanções que poderão chegar, Edu? A reação da Suprema Corte ela foi tímida. Tem uma matéria muito boa do Poder 360, né, que saiu ontem, 11h59 da noite, dando conta de que os ministros não estão engajados na defesa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está desesperado, até provavelmente pediu ao Lula. O Lula fez um jantar, mas 5 ministros da STF nem compareceram nesse jantar em apoio ao Alexandre de Moraes. Então, cada vez mais a Corte vai largando a mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes talvez esteja até ameaçando seus colegas de Suprema Corte nesse momento, para estar junto com ele, porque senão o próprio Alexandre de Moraes é capaz de jogar no ventilador muitos dos bastidores ilegais da Suprema Corte. Mas o que eu estou vendo aqui de futuro é um STF tímido, né, cada vez mais voltando para o seu quadrado, ou seja, respeitando a harmonia entre os poderes. Então esse é o prognóstico. Mas independentemente, Pitoli, da reação do STF, eu vou te dar os cenários. Ou o STF volta para a casinha deles, e o Brasil consegue ter uma normalidade democrática para, por exemplo, botar em pauta o PL da anistia. Não é porque o Eduardo Bolsonaro está falando, mas é porque é uma pauta do maior partido da Câmara dos Deputados, o PL, é pauta prioritária do PL. O líder Sóstenes Cavalcante já falou isso. Então, merece no Colégio de Líderes ser pautado o PL da anistia e provavelmente aprovado, porque já tem mais de 300 apoiamentos da Câmara e também tem diversos apoiamentos, o suficiente, né, mais do que a maioria absoluta, para ser aprovado no Senado. Se não seguir por esse caminho, se o STF quiser dobrar a aposta, aí você vai ter dois cenários. Um cenário de sofrimento individual desses ministros, porque na própria nota do STF, se vocês forem ler a declaração lida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, ele basicamente falou o seguinte: não, a gente aqui está seguindo um processo com o devido processo legal, foi pedido pela PGR, a primeira turma está fazendo tal conduta, ou seja, ele empurra para a primeira turma a responsabilidade pela perseguição de Jair Bolsonaro. Ou seja, o próprio Barroso está falando, olha, sancione ali o Zanin, o Dino, a Carmen Lúcia, além do Alexandre de Moraes, mas me deixa fora. Então,
das duas uma. Ou o STF vai voltar a realmente prestar atenção no seu papel constitucional, ou todos os ministros correm risco de ser sancionados na medida das suas condutas persecutórias. Estes são os dois cenários possíveis. E a outra pergunta sua, Pitoli, qual foi? Com relação às consequências da sanção aplicada essa semana, por exemplo, vindas de outros países, como a própria União Europeia. É que, assim, os Estados Unidos já é um poderio gigantesco, né? Na União Europeia, isso daí seria também para fechar um pouco mais o cerco financeiro, mas também para, principalmente, fechar o cerco aqui no Ocidente, para não ter escapatória que o Alexandre de Moraes tente utilizar para driblar as sanções norte-americanas. E isso daí é muito comum que aconteça. O exemplo mais notório de juiz da Suprema Corte sancionado é do juiz Michael Moreno, do STF da Venezuela. E depois dele ser sancionado pelos Estados Unidos, Canadá e a União Europeia também seguiram os norte-americanos. Então, se a União Europeia decidir seguir esses passos, vai acabar com aquela frasezinha deles, debochada, né, que ainda sempre haverá Paris. Não, nem sempre haverá Paris. Talvez Paris também esteja fechado para ditadores, né, perseguidores de velhinhas, censores. E isso daí está vindo muito liderado pelo eurodeputado polonês Dominik Tarczyński, que é aquele que uns meses atrás fez uma resolução para pedir no Parlamento Europeu a sanção do Alexandre de Moraes e que agora lidera uma carta, né, um grupo de 16 parlamentares europeus, veja só, já não é mais um sozinho, são 16, assinando esse pedido de sanção do Alexandre de Moraes. Eu quero que em breve, tendo a possibilidade e a segurança de ir à União Europeia, fazer uma audiência lá, nós vamos aumentar o número de apoiadores dessa carta e fazer um movimento para que a União Europeia entenda que isso não é mais sobre direita ou esquerda, mas sim sobre quem defende a liberdade e quem defende a censura e a perseguição jurídica. Eduardo, a nota, aproveitando essa questão de sanções aos demais ministros, a nota que foi expedida, não vou nem dizer do Barroso, né, porque ele não assina, mas nessa nota me chamou a atenção os itens 2 e 4, né? O item 2, ele remete ao julgamento pela primeira turma, né, que são 5 ministros ali, com exceção do Fux. E o item 4, ele remete à denúncia do Procurador-Geral da República, e nós sabemos aí qual o vínculo que o Gonê tem com o Gilmar Mendes, né? Você entende que foi um recado para essas autoridades que, se largar a mão, eles poderão ser sancionados? E mais, há possibilidade de sanções, em especial para os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, já que deixaram claro que não vão soltar a mão? Excelente pergunta, Borgo. Sim, há essa possibilidade. Tanto é que, em que pese muita gente tente negar, existe uma parte para muito além da comercial. Eu diria até que o conflito comercial Brasil e Estados Unidos, isso é um pormenor nessa celeuma toda. E o Trump deixou claro, através de posts na Truth Social, declarações à imprensa, ou mesmo em declarações oficiais da Casa Branca, dizendo que a perseguição contra o Jair Bolsonaro é um fator principal nisso tudo. Por quê? Para muito além da empatia que possa ter ou da relação de amizade entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. Mas é porque o Bolsonaro lidera as pesquisas. O Trump entende, provavelmente, eu não falo por ele, por óbvio, né, mas ele entende que tirar o líder das pesquisas com base em ações judiciais totalmente infundadas, isso é repetir o exemplo da Venezuela. Se você for ver, por exemplo, a Venezuela, por que foi tão vexaminosa, por que foi tão vexatória a última, entre aspas, exceção ocorrida lá? Porque em cima da hora o CNE, que é o TSE da Venezuela, né, o Conselho Nacional Eleitoral, transformou a Maria Corina Machado em inelegível por 15 anos. O que fez o TSE do Brasil? Ele fez a mesma coisa, ele só não fez isso em cima da eleição, ele fez antes porque sabe que fazer em cima da eleição dá problema, tem muito holofote internacional, gera desgaste. Então eles fizeram, assim que o Lula assumiu o poder, eles tornaram em tempo recorde Bolsonaro inelegível. Lembram? Por aquele encontro com 40 embaixadores e por discursar no carro de som no 7 de setembro? Então, o Trump ele não quer que se repita, né, no Brasil o modelo da Venezuela. E é por isso que ele fala, né, inclusive na declaração de ontem da Casa Branca, em eleições justas, limpas e sem perseguição política, né? Esse é o contexto que a gente espera para as próximas eleições, Burro. Não sei se respondi a tua pergunta.
Sim, em relação à possibilidade de sanções... Sim. E aí vem essa relação direta, expressa, citando nominalmente o Jair Bolsonaro, mas não só ele, né? Eu lembro também dos seus apoiadores e familiares. Isso tudo, pode ter certeza, vai ter impacto caso o Jair Bolsonaro seja condenado. E, Borgo, você matou a charada. Essas declarações que estão acontecendo nesses momentos, elas são muito sensíveis. Tem um tweet do Gilmar Mendes, em que ele presta uma solidariedade ao Moraes. Publicamente, só o Dino e o Gilmar Mendes prestaram solidariedade ao Moraes. Exato. Nesse tweet, o Paulo Figueiredo responde, embaixo lá na Rede X, né? Que bom que o senhor Gilmar Mendes está se expressando. Isso nos poupa trabalho, porque assim todos vão ver o que está acontecendo e também podem se aplicar sanções secundárias da Lei Magnitsky, que são basicamente as mesmas punições que o Alexandre de Moraes está sofrendo. Mas sanções secundárias também são aplicadas àqueles que apoiam o sancionado. E não é uma ameaça do Paulo Figueiredo. Por favor, entendam que o Paulo Figueiredo ele só está deixando claro o que fala a tal Lei Magnitsky. E ela expressamente diz isso. Porque quando ela é aplicada esse tipo de sanção, ele tende a isolar a pessoa. Qualquer um que tenha contrato com Alexandre de Moraes, qualquer um que tenha apoiado ele, fica suscetível a sofrer as mesmas consequências, de ser incluído na lista das sanções OFAC. Então tudo isso aí está em jogo, e nesse momento esses recadinhos aqui, acolá, declarações, pode sim estar sendo feito de maneira velada, o Barroso se protegendo, um outro ministro aqui se protegendo e jogando a responsabilidade para os outros. Como eu falei aqui anteriormente, né, na declaração que o Barroso fez, né, porque ele é o presidente do STF, onde ele diz, olha, não, a responsabilidade por perseguir o Bolsonaro é da primeira turma. Ele sim está empurrando essa responsabilidade para que sejam sancionadas outras pessoas e não ele. Então vai ser muito interessante ver o desenrolar disso tudo, mas os atores já começam a se mexer no sentido de se preservar, deixando de lado o discurso do vejam como o Alexandre de Moraes é corajoso, vencemos o bolsonarismo e etc. Isso daí provavelmente agora só nos arquivos da internet. Eduardo, só lembrando que a Carrie Lam, né, que era uma representante do Partido Comunista lá na China, ela foi sancionada, né, e recebia dinheiro em papel, né, em pilhas de dinheiro, em espécie, porque o pessoal tá falando, o Gilmar Mendes, né, teve um jantar essa semana. Burgo, na China, na China, hein? Pois é. A China que foi ventilada para ser um dos países que eles poderiam bypassar o sistema americano internacional. Tem muita gente falando, não, Alexandre de Moraes, ele vai dar uma decisão, porque ele vai obrigar os bancos. Se ele fizer isso aí, Eduardo, pelo que a gente tem estudado dessa lei, ele quebra o sistema financeiro brasileiro, né? Então, ele vai ter muita dificuldade para fazer isso, né, Borgo? Primeiro porque é o seguinte, imagina só, tem duas opções. Imagina só, vamos lá, pegar um Itaú, um Bradesco, ou até mesmo o Banco do Brasil. Se ele abre a conta do Moraes, ele vai se desligar do sistema financeiro internacional, né? Então ele vai ter um prejuízo inimaginável, né? Sem precedentes na história financeira do Brasil. Isso daí vai fazer também muita gente ficar com medo, mesmo que esteja com seu dinheiro em outros bancos brasileiros, porque é o seguinte, se o STF mandou o Banco do Brasil abrir uma conta do Moraes, né? O Banco do Brasil foi obrigado a abrir e desligado do sistema internacional, o que impede do STF mandar amanhã o Bradesco, o Itaú, o Santander e outros bancos também abrirem contas para o queridíssimo Alexandre de Moraes? Então, ponto número 1. E o ponto número 2 é o outro caminho. Se o banco se negar a abrir uma conta para Alexandre de Moraes, ou de permanecer essa conta lá, o que a Suprema Corte vai fazer? Vai mandar prender o Setúbal? Vai mandar prender o presidente do Banco do Brasil? Compreendem que eles estão numa sinuca de bico? Sim. E eu te digo com toda tranquilidade, se for aberta uma conta Alexandre de Moraes, não vai sobrar pedra sobre pedra. Por quê, Borgo? Informação em primeira mão para a Auriverde. Por que demorou um pouquinho a saída da Lei Magnitsky? Porque isso tudo também depende de uma burocracia. Não é simplesmente o Trump desejar e isso acontece da noite para o dia. Se você for pegar o caso do Karim Khan, que foi também sancionado igual ao Alexandre de Moraes, que é aquele procurador do Tribunal Penal Internacional que pediu a prisão do Benjamin Netanyahu de Israel, quando o Karim Khan foi sancionado, o Trump primeiro declarou e depois demorou mais de um mês, foi cerca de 1 mês e meio, para de fato ele sofrer as consequências das sanções OFAC. Sanções OFAC é a mesma coisa que a Lei Magnitsky, tá? A Lei Magnitsky é o caminho para as sanções OFAC, né? O Office of Foreign Assessment Control. Hoje, isso não ocorreu, Bo.
O Alexandre de Moraes foi incluído no mesmo dia que a Casa Branca o declarou sancionado. Ou seja, eles prepararam o terreno para que isso acontecesse. Enquanto o Trump dava declarações na Truth Social e o pessoal fazia piada, não, mais 48 horas, tic-tac, 72 horas. Era o Trump que estava ganhando tempo para desenrolar a burocracia, ou FEC, e no momento em que ele declarasse a aplicação da lei Magnitsky, o Moraes sofresse a sanção no mesmo momento. Então podem ter certeza que tudo está pronto para sancionar outras pessoas do STF ou outras autoridades brasileiras. O Trump está com tudo na mesa dele. Quando ele decidir apertar o botão vermelho, ele aperta. Igual quando o Moraes, naquela fatídica sexta-feira de manhã, colocou uma tornozeleira eletrônica no meu pai, no mesmo dia o Marco Rubio anunciou a perda de visto dos 8 ministros do STF. E vocês lembram que o Marco Rubio ainda falou, inicialmente, coisa de 3, 4 semanas atrás, um mês atrás, quando ele declarou a política americana de que, olha, a partir de agora, censores não poderão vir aos Estados Unidos, vou cancelar o visto de todo mundo. Mas não direi os nomes. Agora, nessa oportunidade específica, teve muita autoridade brasileira recebendo e-mail, sendo comunicado de que eles e os seus familiares não poderiam mais entrar nos Estados Unidos. É por isso que eu digo com tranquilidade, não há como Alexandre de Moraes dobrar a aposta. A única possibilidade que ele tem de radicalizar resultará em dragar outros ministros do STF para o mesmo buraco que ele. E aí, povo brasileiro, eu vou pedir para vocês inteligência para que a gente não haja com fígado, não faça igual aos nossos inimigos. Por mais que possa ser desejável e mesmo justo que outros ministros do STF sejam sancionados, se nós os deixarmos sem saída, eles só vão poder partir para dobrar a aposta. Exato. E isso não é interessante por quê? Porque dobrar a aposta significa não deixar uma saída para a gente aprovar uma anistia, para a gente resgatar a liberdade do Congresso Nacional, a harmonia entre os poderes. E o que a gente deseja aqui não é simplesmente deixar o Moraes e outros perseguidores sancionados. É principalmente não permitir que surjam novos clesões. É não permitir que esses caras joguem mais gente na cadeia. Se o Trump, por exemplo, sancionasse todos eles ao mesmo tempo, eu tenho certeza, o Moraes ia colocar mais gente que não merece dentro da cadeia, porque é o modus operandi dele. É por isso que eu chamei ele de gangster. Ele abriu mais um inquérito contra mim, ele anexou a esses inquéritos essa minha frase, quando fiz uma nota pública chamando-o de gangster, mas é a conduta dele. Então saibamos conhecer o nosso inimigo, saibamos ter a inteligência que eles não tiveram para alcançar o melhor resultado possível para o povo brasileiro. Eu não estou fazendo isso aqui justamente pelo meu pai. É claro, meu pai é um dos perseguidos. Tem um fator emocional de pai com filho. Mas podem ter certeza, eu aqui quando tomo uma atitude, eu estou pensando na da Gilza, eu estou pensando na Iracy Nagashi, eu estou pensando nos 2 brasileiros que eu visitei lá na Argentina, eu estou pensando no Alan dos Santos, no Paulo Figueiredo, no Rodrigo Constantino, no Oswaldo Estáquio, em todo mundo, até mesmo em vocês aqui da Ouro Verde que foram injustiçados pelo Moraes. Eduardo, mais uma questão. O que é essa seção 301? Explica para o Brasil o tamanho do problema que essa investigação pode trazer para muitos aqui, Eduardo. A seção 301, Pitoli, é uma carta na manga que o presidente americano tem para aprofundar investigações em situações em que os Estados Unidos entendam estarem sendo preteridos. Então, se vocês acompanharem de perto as declarações, o que tem saído sobre a seção 301, eu não sei exatamente se é o secretário de Comércio que fica à frente dela, mas as autoridades americanas elas estão investigando, por exemplo, aquela questão de banimento do X e congelamento das contas da Starlink. Eles basicamente vão a campo investigar o que aconteceu com empresas americanas. Essa sim é uma investigação profunda do ponto de vista comercial. E o resultado dela pode sim resultar em mais sanções para outras autoridades brasileiras. Então eles vão ver essa questão do X, eles vão ver a questão da Starlink, eles vão ver a questão das novas ordens de censura recentemente que o Moraes mandou contra a Rumble, por que o Moraes exige que a Rumble censure o Alan dos Santos, Terça Livre e outros perfis para vir ao Brasil explorar o mercado de redes sociais do Brasil, que é o segundo maior mercado do Ocidente, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Então entendam que isso daí faz parte até dos prejuízos que a Truth Social, a rede social do Trump, tem.
Porque a Truth Social, ela compartilha os servidores de vídeo da Rumble. Se você for ver o Chris Pavlovski, que é o CEO da Rumble, ele está toda hora com o Donald Trump Jr., o filho do presidente Trump, que é talvez aí o principal porta-voz da rede social Rumble. Na Rumble é que o War Room do Steve Bannon é gigante. A Rumble, ela é a concorrente do YouTube. E no Brasil ela não é tão utilizada. E ela remunera melhor do que o YouTube, tá? Alô aí o pessoal da monetização. Então, quando essa rede social não pode vir ao Brasil, por quê? Por que os americanos estão dizendo que eles estão sendo preteridos com relação a outros países? Isso daí eu não estou falando só de rede social, eu estou falando em nível comercial. Porque os Estados Unidos, gente, eles sempre foram o principal parceiro econômico do Brasil, historicamente. Só teve uma exceção a esse período, que foi lá nos anos 30, quando Getúlio Vargas transformou a Alemanha nazista no principal parceiro econômico do Brasil. Mas tirando isso, desde a nossa independência, lá no século XIX, 1822, e os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a independência brasileira, junto com a Argentina, mas desde então, os Estados Unidos sempre são os maiores parceiros comerciais do Brasil. Sabe quando é que os Estados Unidos deixou de sê-lo? Em 2008 para 2009, no segundo mandato do Lula, quando a China ultrapassou os Estados Unidos. Isso daí tem muito de conteúdo ideológico. O Lula, ele ainda está sonhando, é falso isso não vai acontecer, mas ele está sonhando que o Brasil pode cair no colo da China nessa guerra comercial. Não vai ser porque o próprio Partido Comunista Chinês já disse que não tem interesse em comprar os produtos brasileiros que o Brasil manda para os Estados Unidos. E é claríssimo que para a China a gente manda o quê? Manda agro, manda soft commodity, manda minério, manda soja. E para os Estados Unidos a gente manda avião, manda outras peças, produtos melhores, mais manufaturados também, mais industrializados. Então não tem como isso daí acontecer. Mas é o sonho do Lula. Porque ele quer ter essa pegada comercial. E a China, né, que está sentando para negociar na mesa com os Estados Unidos, vejam só. Então, nesse contexto todo é que vai trabalhar a seção 301. E eu acho que daí vem outra bomba para o Alexandre de Moraes. Tá? Olha só, finalizando, Borgo e Pitoli, olha só o problema do Alexandre de Moraes. Ele agora foi sancionado, é tido como um perseguidor, um ditador, né, um violador de direitos humanos internacional. Ele tem, por conta da perseguição a Jair Bolsonaro e a todo mundo, né, os seus apoiadores, familiares, etc. Ele tem a questão do Felipe Martins, que está começando a ser aprofundada agora. Ele tem a seção 301 vindo aí. Então ele tem muito problema para administrar. Eu acho que o sistema vai soltar a mão do Alexandre de Moraes. Hoje conosco, Eduardo, às 10 da manhã, eu vou entrevistar Eduardo Tagliaferro. Acho que é outro problema na vida do Alexandre de Moraes também. Bem né? lembrado, bem lembrado. Eduardo, o primeiro parágrafo ali da carta do Trump ao Brasil em relação às sanções, e geralmente no início já diz qual que é a origem ali, né, o destino da mensagem. No primeiro parágrafo, o Trump ele deixa clara a perseguição que nosso presidente Jair Bolsonaro está sofrendo, né? Sendo estratégico, pragmático, qual seria o primeiro passo do regime para tentar ali amenizar essa pressão, essas tarifas americanas? Seria a votação ou a inclusão na pauta do projeto de anistia? Caso o Mota inclua o projeto de anistia, pelas informações, pelo que você está percebendo, haveria uma sinalização importante do Brasil para esse entendimento entre os países, Eduardo? Com certeza, Borgo. Nessas relações internacionais, gente, não tem palavras ao vento. Quando o Trump abre a sua carta falando no primeiro parágrafo de Jair Bolsonaro, da perseguição a seus familiares, apoiadores, etc., aquilo dali, para qualquer ser humano normal, já deveria ter sido entendido como prioritário. O que é anormal é fazer o que, por exemplo, aquela comitiva de senadores fez, né, achando que vai tratar do problema apenas do ponto de vista comercial. Anormal é o Lula fazer o que ele fez. Não, ligo para o Trump, mas exigência, como se ele estivesse em posição de exigir alguma coisa, é só falar do aspecto comercial. Não. O primeiro passo, Borgo, é a anistia, não porque eu desejo, mas é porque o Trump colocou como condição sine qua non para resolver o problema tarifário. Quando o Trump lançou mão das tarifas, é porque ele entendeu que existe um suporte financeiro que sustenta esse regime. E ele partiu para cima de quebrar as pernas desse suporte financeiro. Ora, ele é empresário, ele já negociou muito na vida dele, ele é o presidente norte-americano,
ele conseguiu sair vitorioso de uma disputa com Ali Khamenei no Irã, com o Trudeau no Canadá, com a presidente do México, com a União Europeia, que não só agora fechou um acordo, mas também incrementou em até 5% do PIB dos países para a OTAN. Então, Trump, ele é um exímio negociador. É por isso que eu não critiquei ele quando ele primeiro impôs a tarifa, e eu achava que o primeiro passo melhor seria sanções individuais ao Alexandre de Moraes. E quando ele impõe a tarifa, ele abre a sua carta falando de Jair Bolsonaro. E eu, se vocês forem prestar atenção, tenho falado repetidamente, e mais uma vez eu peço à audiência para não raciocinarem com o fígado, tenho falado repetidamente que tenho condição de colocar Davi Alcolumbre e Hugo Mota dentro da Casa Branca. A gente bota eles dentro do West Wing da Casa Branca, para sentar com os mesmos atores que nós estamos falando e que ninguém sabe quem são, boa parte deles, para que Davi Alcolumbre e Hugo Mota sejam os salvadores da pátria, fortaleçam seu capital político e retornem para o Brasil com essa condição. Mas para isso precisa se sinalizar. Se eles pautarem a anistia, vai se abrir um caminho para uma mesa de negociação. E eu tenho certeza, vai ser uma vitória tão grande do Trump que ele vai receber de braços abertos Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E eu garanto, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que é muito melhor você estar associado com pessoas que defendem o mundo livre do que com uma Suprema Corte que cada vez mais está sendo reconhecida como perseguidora internacional. Eu faço isso em detrimento do meu capital político. Eu não me importo se nos grandes veículos de comunicação não sair a minha foto, sair a foto dos presidentes da Câmara e do Senado. Até porque vai ser merecedor, né? Eles vivem debaixo de ameaça. Se eles fizerem esse gesto grandioso de pautar a anistia, eles vão merecer todos os aplausos. E eu não quero saber o que cada um pensa sobre Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Eu quero é ter eles sendo sensatos e jogando no campo da democracia. O próprio Davi Alcolumbre, semanas atrás, reclamou que a todo momento o Congresso decide uma coisa, um partido padrão PSOL ou PT leva para o STF decide de outra maneira. A questão do IOF foi gritante, todo mundo viu o que aconteceu. IOF é um impostinho extrafiscal, é um pormenor do que o Congresso Nacional poderia decidir. Então, nesse contexto todo, eu acho que o caminho pela anistia seria a melhor primeira sinalização. E aí receber o Trump numa mesa de negociação sorrindo para você é muito melhor do que não ser recebido. E deixando bem claro, né, Eduardo, que essa questão de colocar o Davi Alcolumbre e o Mota, né, nessa negociação, até para quem nos acompanha, acompanha a entrevista, é que não adianta sancionar todo mundo, porque existe, né, esse sentimento, não, lei magnífica em todos. A partir do momento que sancionar, por exemplo, o Mota e o Davi Alcolumbre, nós perdemos a oportunidade de pautar a lei da anistia, porque o projeto da anistia, porque uma vez sancionados, eles falam, dane-se, agora vai. Não agir com o fígado, né, Eduardo? Exato, e se a gente for parar para ver o que acontece, ano que vem é ano de eleição, o tempo está correndo. O Rodrigo Pacheco já foi sancionado justamente por não ter pautado os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, e são dezenas, então ele foi visto como parte integrante desse regime. Eu não quero que Davi Alcolumbre e Hugo Mota também tenham o mesmo destino. E eu não estou fazendo aqui uma ameaça, eu estou fazendo uma análise muito simples e fácil de ser compreendida, concordam? Poxa, se o Pacheco foi sancionado porque ele resolveu estar ao lado de Alexandre de Moraes, se quem ocupa o cargo do Pacheco hoje, que é o Davi Alcolumbre, seguir pelo mesmo caminho, ele vai ter o mesmo destino. Então o Davi Alcolumbre ele tem dois caminhos a seguir também. Estar junto com Alexandre de Moraes e ser provavelmente sancionado, eu falo provavelmente porque eu não tenho o poder da caneta, né? Mas é o que se espera, ou, né, trilhar ali o caminho da liberdade, da anistia, de virar essa página e sair como uma grande pessoa, um grande nome no meio dessa confusão toda que está em cima do Brasil. Eduardo, eu conversei há pouco com o pastor Silas Malafaia e ele falou, inclusive, conversa com o Eduardo e pede para ele
reforçar a importância das manifestações do povo na rua. O que a gente tem dito aqui, Eduardo, é que o povo na rua, como vem se manifestando desde aquela sexta-feira, 18 de julho, quando o teu pai colocou a tornozeleira, desde aquele primeiro momento, a Auriverde, inclusive, a gente está apoiando todas as manifestações e a gente tem no próximo domingo um momento importante em todo o Brasil, Avenida Paulista, 14h, mas em todo o Brasil. Qual a importância do povo na rua agora, para quem está de fora, ter essa fotografia de fato? É o apoio às decisões de Trump e do governo americano? Enfim, qual é a importância do povo voltar às ruas agora, Eduardo? Eu sei que tem muita gente cansada, né? Eu escuto a reclamação das pessoas nas ruas. Fiz um evento recentemente em Miami, né? E uma brasileira que estava lá no mesmo hotel, ela falou isso: poxa, mas as pessoas vão para a rua mais uma vez, etc. Elas estão cansadas. Gente, não existe vitória sem sacrifício. Imagina comigo se agora chega dia 3 de agosto, o domingo, fatídico domingo, antes do retorno do Congresso Nacional aos trabalhos, né? Antes do retorno do recesso. Imagina se 3 de agosto, domingo, forem poucas pessoas para a rua. Qual o recado que a gente vai mandar para o mundo? É que nem nós estamos preocupados com os nossos problemas. É enviar a mensagem de que o presidente Trump está agindo por nós, mas nós mesmos não estamos interessados. Isso não pode acontecer. Isso seria uma desmoralização. Eu vou compartilhar um vídeo daqui a pouco, Borgo. É o vídeo que, inclusive, tem aberto os programas do Paulo Figueiredo Show, de várias pessoas, né? Muitos deles políticos, que eu não gosto, mas eu vou colocar nas minhas redes sociais chamando para 3 de agosto, para que as pessoas entendam que isso está muito além da minha afinidade política com fulano ou com ciclano. Mas é para ser realmente aquele momento de união. É mais importante você ir para as ruas agora, 3 de agosto, do que você que foi para as ruas para o impeachment da Dilma Rousseff. A população na rua é a infantaria, é a cavalaria avançando. Eu, Paulo Figueiredo, etc., nós somos os aviões B-2 bombardeando as posições militares. Vocês é que vão avançar e dar o recado. Vocês agora têm que entrar em campo, porque está faltando agora a engrenagem política, e o político fica pressionado com o povo na rua. Então é importantíssimo. Eu só não vou para a rua aí porque eu não tenho condição de retornar ao Brasil agora. Gostaria de ir. Mas é importantíssimo que você veja na sua cidade, ou na cidade mais próxima, se for necessário, pega um carro, dá um pulo, vai lá, leva a família. Aproveita, come no restaurante de outra cidade, faz um programa com os amigos, se for o caso depois. Mas não deixe de ir, porque vai ser essencial essa fotografia para a gente mandar para o mundo inteiro. Isso vai ter repercussão aqui fora. Isso vai me dar respaldo para quando eu for nas entrevistas aqui falar inglês, que é bacana, é legal. Ó, Eduardo Bolsonaro falando inglês, o pessoal humilhava ele no passado por causa do inglês dele, agora ele está ali falando com um monte de gente que tem acesso ao Trump, ao Steve Bannon, poxa, ao Matt Gaetz, a todo mundo ali. Mas eu só consigo fazer isso se vocês derem o respaldo. Conseguem compreender que vocês são a munição da arma? A arma sem munição, ela não vai servir de nada. Então, eu peço encarecidamente, vamos todos nós para as ruas. Pastor Silas Malafaia tem sido incrível, né? Tenho conversado com ele em algumas oportunidades. É um verdadeiro leão nessa pancadaria toda. Tal qual como eu, tem muita gente que olha, eu não gosto de Eduardo Bolsonaro, eu não gosto de Pastor Silas Malafaia. Não tem problema. Se você gosta do Brasil, vá para as ruas dia 3 de agosto. Todos nós brasileiros e lutadores da liberdade vamos ser eternamente gratos a vocês. Eduardo, eu tenho certeza que teu pai está nos assistindo e acho que a Auriverde pode ser um canal de comunicação agora entre vocês dois. O que você falaria para o teu pai agora? Não é canal de comunicação não, Pitória, faz isso não, Eduardo, eu entendo que a tua mensagem vai chegar e não é direta. Tá, beleza. Né? Não, entendeu, Eduardo? Eu só tô saindo aqui juridicamente, que eu vi agora, eu tive um pensamento aqui, eu vi os advogados do meu pai dando saltos aqui. Mensagem de filho para pai. Não, entendo o seguinte, a Auriverde é uma intermediária. Teu pai não pode dar entrevista, teu pai não pode ter esse espaço aqui. Eles não podem se comunicar, mas uma mensagem de um filho para o pai, só faltava essa, aí a gente tinha que parar tudo. Não, eu entendo que... Edu, imagina o seguinte, 10 da manhã a gente vai ouvir o Tagliaferro.
O alvo está na minha testa, está Excelente. na testa do Burgo, enfim, o alvo está na testa já faz tempo, né? E eu entendo que é uma mensagem, né? E uma mensagem que vai chegar, ele ouvindo ou não, ele assistindo ou não, enfim. Mas o que eu entendo, Eduardo, é que a gente precisa se fortalecer, né? A gente precisa encontrar nas tuas decisões aí, a cada passo que você dá aí, a força, o combustível que a gente precisa para enfrentar o que a gente está enfrentando aqui. E tem um cara agora com tornozeleira, tem um cara que hoje, 7 da noite, é sexta-feira, ele vai ficar recluso até segunda-feira, 7 da manhã, por conta de uma tornozeleira, né? Injustiçado, humilhado, enfim. Então, a gente cria essa possibilidade agora, né? Enfim. Eduardo... Eu compreendi, pessoal. Nosso programa, Eduardo, é ao vivo. Aqui não tem nada combinado. E o que aconteceu aqui agora, isso aqui vai ficar para a história. Porque ficou claro o receio que você tem como filho de mandar uma mensagem, às vezes, de carinho, de amor fraternal para o pai, com medo do pai preso. Tá? Ao ponto que nós chegamos. Manifestação política pode ser proibida nessa loucura desse regime, mas um filho de conversar e mandar uma mensagem de carinho, de amor para o pai, isso jamais, nenhum sistema, nenhum regime tem o direito de fazer isso. Agora, deixou claro o receio como filho que você tem de prejudicar o pai numa mensagem de carinho. Isso é histórico. Obrigado pela compreensão, Pitoli, Burgo, né? Mas eu queria dizer que tá tudo bem, a minha família está aqui, a gente está a salvo, nós estamos tomando as precauções necessárias. Eu até tenho dito que eu me preparei para esse momento, e é verdade. Cito 2 exemplos, né? Que foi o exemplo do Alan dos Santos, que ficou mais de 3 anos sem ver a família dele. Eu, graças a Deus, não foi nem com um erro do Alan dos Santos, né? Mas eu aprendi com essas histórias de sofrimento alheio, porque o inteligente ele aprende com os outros, de que a minha família precisava ter sempre o visto americano em dia, né? Com a Gisela Ludmila Lins Grilo, um conselho que ela deu após ter os seus proventos congelados pelo Alexandre de Moraes, de que se você está entrando nessa pancadaria, você tem que ter uma estrutura fora do Brasil, financeira, para que não fique sob o jugo do regime. Então, eu me preparei para esse momento. Sei que é doloroso para o meu pai, é doloroso para todo mundo que está preso hoje, né? O que é pior ainda do que está com a tornozeleira. Mas, se eu fosse olhar para a tornozeleira hoje, eu não iria olhar ali um instrumento eletrônico tão somente. Eu iria olhar ali, tendo 8 vistos americanos de ministro do STF, eu iria olhar ali a possibilidade de outros ministros da Suprema Corte serem sancionados caso eles insistam nessa perseguição. Então, o sofrimento de Jair Bolsonaro, ele não está sendo um sofrimento em vão. Tudo de maldade que fazem contra ele está gerando resultado aqui, está gerando resposta aqui e está afetando o regime. É graças a essa tornozeleira eletrônica, é graças a esse recolhimento noturno, é que saiu finalmente a Lei Magnitsky, é que saiu finalmente um discurso do Barroso amedrontado, é que saiu finalmente uma abertura de diálogo com Alexandre de Moraes, foi bem relatado ontem pela Débora Bergamasco. Então, de fato, as coisas estão acontecendo, o bastidor está pegando fogo e, mais uma vez, só existem 2 possibilidades. E nessas 2 possibilidades, seja o STF retomando o caminho da normalidade democrática, ou seja, o STF dobrando a aposta e sendo mais pessoas sancionadas, não existe um cenário de vitória para a Suprema Corte. A Suprema Corte que eu digo, não todos eles, né? A Suprema Corte é aquela parte persecutória, vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Até porque teve ministro que não teve o seu visto americano cancelado. E eu te falo de coração, eu não queria que chegássemos nesse momento. Eu não queria estar tendo que recorrer a outro país. Isso é algo complicado, é algo constrangedor. Imagina, você está batendo na porta de outra potência e está reconhecendo que você não consegue resolver problemas básicos, né, problemas de princípio, né, de censura, de prisão política, e está recorrendo a autoridades internacionais. Mas, graças a Deus, a gente tem tido uma acolhida muito feliz aqui nos Estados Unidos e uma real possibilidade de estender isso para a União Europeia, tá? Eu vou agradecer aqui mais uma vez ao meu amigo Dominik Tarczyński, né, eurodeputado polonês, que está se engajando nessa pauta, que formou um grupo, não está mais sozinho, são 16 parlamentares. Eu quero crer que agora, indo
ao Parlamento Europeu em Bruxelas, a gente converse pela primeira vez em português com os nossos amigos do Chega, que agora tem representação dentro do Parlamento Europeu, e conversar com eles para ver se a gente consegue trazer aquela frente dos patriotas, lideradas pelo Santiago Abascal, do Vox da Espanha, para que mais deputados, talvez algumas centenas, dentre os mais de 700 europarlamentares, para apoiarem essa causa, porque ela vale a pena e ninguém vai querer se misturar com Alexandre de Moraes, um notório violador de direitos humanos internacional. Eduardo, obrigado por estar conosco, viu? O Tagliaferro já entra aqui, a gente vai dar sequência ao nosso trabalho. Eu sei que aí ainda quase 7h30 da manhã, no horário onde você está agora, você já está começando a jornada cedo para poder nos atender. E te agradeço por demais. Enfim, você sabe o tamanho da admiração que a gente tem por você, e o que tem aqui é gratidão por tudo que você está fazendo por nós, ao lado de outros brasileiros injustiçados aí e que estão lavando a nossa alma aqui. Obrigado, viu, Eduardo? Eu que agradeço, né, Pitoli, Borgo, a todos da audiência, né, todo mundo que faz parte dessa equipe da Auri Verde. Tive a oportunidade de conhecer de perto o Pitoli. Uma das vezes eu queria fazer aqui um expose do Pitoli. Estávamos lá no CIPEC da Argentina, né, abri ali na frente das autoridades argentinas aquele banner com os perseguidos políticos brasileiros. E eu pude ver a pessoa humilde que o Pitoli é. Tá, gente? Ele tem uma grande audiência aqui na internet, né, conhecido principalmente pelo pessoal da direita. Eu tenho certeza que quando ele sai às ruas aí de São Paulo também é reconhecido. E eu pude ver ali em Buenos Aires uma pessoa humilde, um cara que está disposto a fazer de tudo, né, de servir o cafezinho, a abrir uma live, uma transmissão ao vivo para dar notoriedade a uma causa que ele entenda importante. E isso nem sempre você vê. Eu, certa vez, me marcou muito. Antes ainda da eleição de 2018, eu estava andando nos corredores da Câmara. Eu vou preservar o nome da pessoa, porque também não é conhecida. Mas uma das pessoas que estava querendo fazer parte ali da nossa comitiva, né, do time Jair Bolsonaro para 2018, eu estava andando nos corredores da Câmara, e um popular veio, passou um cidadão: "Ô Eduardo, poxa, adoro você, pô, vou bater uma foto, vamos." Aí ele pegou o celular e tentou passar para essa pessoa: "Fulaninho, poderia bater uma foto nossa, por favor?" Aí o fulaninho, que não era P nenhum, virou, aí chamou um assessor meu: "Ciclano, vem cá, você pode bater a foto aqui, por favor?" Ou seja, a pessoa se recusou a bater uma foto porque ele se achava demais. E lá em Buenos Aires, o Pitoli, ele teve a conduta justamente oposta. Mesmo sendo Alexandre Pitoli, que todo mundo conhece, uma situação semelhante, ele pegou: "Não, daqui que eu bato a foto." Pegou lá, bateu a foto minha com uma outra pessoa, e é disso daí que a gente precisa, né? A gente precisa dessa humildade para conseguir chegar mais longe. E finalizo aqui, Pitoli, mandando um abraço para o Eduardo Tagliaferro. Eu peço para que a audiência entenda a posição dele. Ele era um cara que estava debaixo do chicote do Alexandre de Moraes pessoalmente, tá? É uma pessoa que também viu de perto o perfil psicopata do Alexandre de Moraes. Psicopata, gente, é aquela pessoa que se preocupa com... É a pessoa que tem os seus próprios valores na cabeça. Se você não entende como é que jogam velhinhas na cadeia, é porque você tem um coração cristão. É porque o teu pai te ensinou a ter empatia. Você se coloca no lugar do outro. Um psicopata não se coloca no lugar do outro. Um psicopata, ele fica feliz ainda que ele prenda pessoas de cadeira de roda sob risco de fuga do país. Então, o Tagliaferro, ele lidou pessoalmente, ele teve uma rotina com esse psicopata, em que pese ele ter, em alguns momentos, interagido com auxiliares do Moraes e talvez com o próprio Moraes, dentro desse aparato, desse complexo industrial de censura, ele não estava confortável com isso. E é por isso que ele flipou, ele mudou, e agora, né, acho que ele está fora do Brasil, se não me engano, ele tem mais liberdade para denunciar os abusos do Alexandre de Moraes. Então recebam muito bem o Eduardo Tagliaferro, que vai ser uma peça importante nessa nossa guerra aqui também. Abraço a vocês, fiquem com Deus. Dia 3 de agosto, nas ruas, pessoal, tamo junto. Valeu, Eduardo. Beijo em todos aí. Obrigado, querido. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. Fundamental a participação do Eduardo aqui num momento como esse. E deixar claro o seguinte, o pedido que fiz foi para um filho, que decidiu deixar o Brasil. Não, tá de chorar, cara. A gente tem criança em casa, boa. Imagina, né, deixar o Brasil para lutar pelo nosso país. Aí, no meio disso tudo, o pai vai para o hospital
E no dia 13 de abril, o pai passa 12 horas numa mesa de cirurgia. Eu já disse aqui várias vezes. Meu pai faleceu em 2016, aos 67 anos. E quando me perguntam, e meu filho sabe disso, quando me perguntam assim, pô, você sente falta do que do seu pai? Pô, eu sinto falta de pegar na mão do meu pai. Para atravessar a rua, sabe? Aquela mão que me guiava, porra. Aí você vê um cara do tamanho do Eduardo Bolsonaro. Está longe do pai. E não está longe porque ele quer, está longe porque ele precisa estar. Os filhos, os netos. Saber que ele está deixando de conviver com um cara que tem 70 anos hoje, que convive com problemas de saúde em decorrência da facada que tomou. Cara, isso é de arrebentar o coração. É de arrebentar o coração. O que eu fiz aqui agora foi um gesto de amor por essa família. Já que eu sou a voz da direita, que eu sou um bolsonarista, que é uma rádio bolsonarista, todas as classificações que esses aí colocam, né, todos os adjetivos que esses aí colocam, tudo bem, pode fazer o que vocês quiserem, pode tentar, né, destruir o nosso trabalho aqui, pode tentar inviabilizar o nosso trabalho aqui, como vocês fazem diuturnamente, a todo instante, mas eu não posso me furtar, eu não posso fugir da minha responsabilidade aqui, de comunicador que sou, diante de uma oportunidade que eu encontrei, de falar assim, cara, teu pai está te ouvindo, eu sei que o Jair está ouvindo a gente agora, eu sei que ele está. E não era uma mensagem assim, ô pai, olha, vai ter uma audiência amanhã na Casa Branca e você... Não. Era falar, porra... E é um momento... Ô pai, eu tô com saudade. Agora, um filho não poder falar isso pro pai... E é um momento... Ter medo disso, Bruno? Olha, que é a lei da vida, sabe? O presidente vai morrer, lá na frente, o Eduardo, os filhos do Eduardo, os netos vão lembrar, poxa, naquele tempo eu não pude falar com meu pai. Cara, não tem, por mais... Você pode pensar o que quiser, ele tá vendo presidência, ele vê política e tal, é um filho pro pai, o pai está vivo, com 70 anos de idade... E o filho não pode conversar, mandar uma mensagem de carinho, de amor pro pai. Isso é desumano. Eu jamais lançaria uma armadilha aqui. Eu jamais faria isso. Jamais. Mas eu olhei e falei assim, pô, eu tenho certeza que Jair Messias Bolsonaro está assistindo a gente agora. Como vai assistir o Tagliaferro já? Isso aí está muito claro, Pitoni. Agora, cara, eu tenho 2 filhos. Você imagina agora eu não poder falar com meu filho. Não, você não pode falar com seu filho. Isso é maldade, isso é perversidade, isso é crueldade. Mas o fim destes se aproxima. A justiça será feita. Eu não tenho dúvida disso.